Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Darcinópolis, no estado do Tocantins, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá na região de Darcinópolis, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcílio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é prazer da gente também estar participando e colaborando com as informações. Marcílio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas lá em janeiro, a situação das lavouras era boa e você comentava que o produtor só precisava fazer as suas últimas aplicações e fazer aquelas manutenções finais para garantir uma boa produtividade. Como é que foi esse finalzinho de ciclo por aí e como é que começaram esses trabalhos de colheita aí na região? O final do ciclo foi muito bom, né? As chuvas firmaram em janeiro, choveu muito bem. Fevereiro começou com muita chuva também, né? E então a fase final da soja foi e está sendo muito boa, que tem muita lavoura ainda que não está pronta em campo, né? E a colheita começou aí, ainda no final da primeira quinzena de fevereiro, começou a colheita com muita chuva, como já era o esperado, né? E aí, diante desse cenário de muita chuva, como é que esses trabalhos estão avançando? Existe condições do produtor avançar com a colheita por aí? Na região, produtor muito cauteloso, muito, vamos dizer, atencioso e atento ao clima, aos poucos ele foi tirando a sua lavoura que estava pronta de campo, né? Ainda está tirando, né? Mas muita chuva complicou, algumas áreas atrasaram um pouco a colheita, com isso também o plantio de milho também ficou atrasado, né? Mas sem percas. Na região, pelo menos, graças a Deus, não teve perda significativa assim na parte de soja, principalmente de qualidade de grãos. Áreas colhidas, todas foram colhidas, estão sendo colhidas, não está ficando nenhuma área perdida, né? Então, graças a Deus, a região está ainda privilegiada e não estão tendo percas, principalmente em avariados, né? Que seria o grande problema por causa de chuva, né? E aí, Marcílio, quantos por cento mais ou menos foram colhidos até o momento e quando é que devem acabar esses trabalhos por aí? Temos em torno de 30%, 40% das áreas colhidas até o momento. A colheita também está sendo lenta porque o plantio também foi lento, né? O plantio foi muito escalonado. A gente vai ter soja para colher aqui até final de abril, praticamente, né? E aí, Marcílio, aquela expectativa de boa produtividade na casa das 55 sacos, 50 sacos por hectare, deve se confirmar com esses resultados dessas primeiras áreas? Essas primeiras áreas geralmente são as áreas melhores, né? Que a gente sempre puxa o plantio inicial para buscando uma segunda safra nela de milho. Então, são áreas acima até de 60 sacas, né? Então, a gente está muito otimista, uma produtividade muito boa e o produtor está muito satisfeito com essa produtividade. Posterior, tem as outras áreas finais, mas acreditamos que vai manter, sim, essa produtividade que a gente já estava programado aí na casa de 55. E aí você comentou também das questões do plantio do milho, como é que estão avançando esses trabalhos? Vai ser possível plantar tudo o que estava sendo planejado dentro de boa janela? Infelizmente não vamos conseguir concluir tudo dentro das janelas ideais, né? Que seria o 5 de março, né? Que já foi, né? Então a gente tem áreas de milho sendo finalizada essa semana ainda e tem algumas até se estendendo para a semana que vem, né? Infelizmente, devido a essa lentidão na colheita da soja, também não foi possível concluir os plantios dos milho dentro do esperado, né? E aí, pelo que vocês acompanham nas previsões, nos mapas climáticos, como é que devem ser as condições para essa safra de milho? Deve ter boas condições, pelo menos no que vai se desenhando até o momento? Pelo que tem até o momento, né, de previsões, é satisfatória, né? Então a gente tem bastante chuva agora, março, abril também, já começa a diminuir o regime de chuva, mas ainda tem bastante chuva, né? Então a gente está otimista que o clima colabore aí para esse milho finalizar seu ciclo na melhor condição de umidade possível, né?
E aí, para a gente falar agora da questão da sanidade das lavouras, essa reta final de ciclo, com muita chuva, impactou de alguma forma numa pressão maior de pragas, de doenças por aí, ou o produtor conseguiu mesmo assim realizar todos os seus controles? Não, a lavoura de soja esse ano para nós foi muito bem tranquila, sabe? Tanto pragas, doenças, a gente não teve nada fora do padrão, né? O produtor fez seu trabalho de casa bem feito, suas aplicações preventivas de fungicidas, as pragas também fez as aplicações corretas no momento certos e graças a Deus a gente não teve nada fora do padrão, nem fora da normalidade em questão de pragas e doenças. Muito bem sadia as lavouras. Marcílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário atual das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição para passar as informações locais da safra. E um grande abraço a todos os produtores, né? Continuem firmes nas suas atividades, porque é uma atividade muito promissora para esse Brasil e está precisando de mais nesse momento. Um grande abraço, boa safra a todos. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer aí um balanço final dessa safra de soja e também acompanhar esse desenvolvimento da safra de milho aí na região. Muito obrigado. Um abraço. Esse, o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá na região de Darcinópolis, no estado do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 lá na região de Darcinópolis. Segundo o Marcílio, entre 30% e 40% das lavouras já foram colhidas lá na região, e aí os produtores enfrentando dificuldades por conta das chuvas que seguem caindo lá na região. As chuvas voltaram depois de um período seco e atrasos no plantio devido a essa falta de precipitações. As chuvas voltaram lá para a região em dezembro, janeiro, se estenderam por fevereiro, continuam caindo lá em março, e aí os produtores precisam ficar bastante atentos ao clima, às previsões, para ir avançando com seus trabalhos aos poucos. Mesmo com essas condições de chuvas, alguns atrasos pontuais na colheita, Marcílio destacando que não houve relatos de perdas de qualidade, de grandes dificuldades com essa colheita, que vai avançando bem. Essas primeiras áreas são as áreas com potencial produtivo maiores, que tiveram produtividades até acima das 60 sacas por hectare. Diante disso, a expectativa do Marcílio é que a região de Darcinópolis feche essa safra 2021 com uma produtividade média na casa das 55 sacas por hectare, agora com as colheitas avançando para áreas que produzem um pouco menos. Olhando para a segunda safra de milho, Marcílio comentando que a janela ideal de plantio se encerrou no último dia 5 de março, mas os trabalhos de plantio ainda seguem avançando, e aí o produtor vai apostar no cultivo do milho, mesmo fora da melhor janela, apostando ali em boas condições de clima para o desenvolvimento desse milho lá na frente. Marcílio destacando que as previsões mostram boas chuvas ainda para março, para o começo de abril, então expectativas também positivas para a segunda safra de milho lá na região de Darcinópolis, no estado do Tocantins. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.